Muito bem, nós fizemos duas manchetes aqui no comecinho do programa para a gente falar no Fala Comunidade. O Tiago deu uma manchete e eu falei de outra, que pesquisando nos sites, aí no Globo.com, também no site da Bandeirantes, né, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, que é um grupo nacional, saiu uma notícia de Paulínia que me chamou muita atenção. Câmara de Paulínia analisa pedido de cassação do prefeito. A gente vai falar disso já já e tem também a sua manchete. Qual foi a sua manchete, Thiago? 11 prefeituras da RMC estão sob investigação. 11 das 19. 11 das 19. Quer falar um pouquinho? Dá uma lida. Isso aí saiu no Jornal Correio Popular, né? Isso, na edição de terça-feira. Uma onda de ações conjuntas do Ministério Público, MP, órgãos de fiscalização e controle, TCE, TCU e CGU, e denúncias apresentadas pela sociedade civil colocaram 11 das 19 cidades da região metropolitana de Campinas, a RMC, sob investigação por suspeitas de corrupção. As apurações apontam para o possível envolvimento de agentes públicos, entre eles funcionários de primeiro escalão, em esquemas de fraude com desvio de dinheiro público, sonegação fiscal, falsificação de documentos públicos e até mesmo formação de quadrilha. O caso mais grave foi o de Campinas, que viu cassados os prefeitos Hélio de Oliveira Santos, PDT, e o seu vice Demétrio Vilagra, do PT. Isso. Atualmente, o prefeito de Montemor, Rodrigo Maia Santos, PSDB, e o de Paulínia, José Pavan Júnior, PSB, estão com seus bens bloqueados por suspeitas de irregularidades. Ainda tem o caso de Limeira, que não está nessa conta aqui. Ainda tem o caso do prefeito de Limeira, tá? Bom, já passou Quais são as cidades aí? Todas as cidades envolvidas? Vamos só em relação às cidades. Tá. Campinas, Paulínia, Montemor, Valinhos, Vinhedo, Santa Bárbara do Oeste, Sumaré, Olambra, Cosmópolis, Hortolândia e Indaiatuba. Quer dizer que 19 cidades da região metropolitana de Campinas, 11 estão sob investigação. 11 estão sob investigação. No caso de Sumaré também é o prefeito da cidade que está com os seus direitos políticos cassados, né? Claro que vem recurso ainda para o prefeito de Sumaré também. Aliás, o ex-prefeito de Sumaré, Dirceu Dalben, também passou por isso, né? Que também era do mesmo governo. E a outra manchete, Câmara de Paulínia analisa pedido de cassação do prefeito. Eu vou ler aqui, eu vou resumir a matéria do Globo.com, tá? Foi protocolado ontem, quinta-feira, na Câmara de Paulínia, interior de São Paulo, um pedido de cassação do prefeito da cidade, feito pelo ex-vereador Mário Lacerda Souza. O documento é baseado em uma denúncia do Ministério Público, que coloca sob suspeita a contratação de empresas para a realização de eventos. A Câmara irá analisar o pedido. O advogado de Mário Lacerda, Ivan Voigt, diz que o ex-vereador fez cerca de 30 denúncias sobre irregularidades na administração municipal junto ao MP. O pedido protocolado na Câmara afirma possui provas robustas para que os vereadores aprovem a instauração de uma comissão processante. O site Globo.com ainda diz que, neste mês, a juíza da primeira vara judicial do Fórum Distrital de Paulínia, Maria Raquel Campos Pinto Neves, decretou o bloqueio dos bens do prefeito da cidade em ação civil pública, impetrada pelo promotor Danilo Roberto Mendes. O prefeito e outros membros do alto escalão, inclusive secretários do Executivo, são acusados pelo Ministério Público de improbidade administrativa na organização do Carnaval da cidade em 2010 e 2011. De acordo com a ação, o prejuízo aos cofres públicos por conta do superfaturamento na contratação das atrações seria de aproximadamente R$1.700.000. O site, o portal Globo.com, procurou a assessoria de imprensa, que diz que o prefeito não quer comentar o assunto. Só por meio de imprensa divulgou em nota que lamenta o pedido em ano eleitoral. E o site da Bandeirantes, o eBand, também a nível nacional, destaca a mesma matéria. Em manchete, ex-vereador pede abertura de comissão processante contra prefeito da cidade de Paulínia. Quando vocês lançaram essa manchete na abertura do programa, a nossa produção entrou em contato com o ex-vereador Mário Lacerda e ele nos atendeu, veio até as dependências aqui da Paulínia FM, está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Eduardo, equipe e ouvintes da Rádio Paulínia. Eu queria saber, Mário, o que motivou você a fazer esse pedido na Câmara Municipal?
Eduardo, é uma questão de postura e uma questão minha como político, né? Eu estou na vida pública já há quase 20 anos, desenvolvi ao longo da minha vida pública um trabalho de fiscalização, é o meu estilo, né? Isso aconteceu em todos os mandatos que eu tive, e nessa administração, já há 2 anos, nós temos acompanhado mais de perto os processos, porque há 2 anos? Porque no início do governo existia uma expectativa, né, que o governo pudesse realizar algumas ações importantes para a nossa cidade. Eu trabalhei e acreditei bastante que isso pudesse acontecer até o momento que a gente viu que, além de não estar realizando as coisas que a cidade precisa, estava se gastando dinheiro de forma inadequada no ponto de vista meu e da população, né? São milhões de recursos desviados das prioridades da nossa cidade, desviados da saúde, da educação e de outras áreas importantes para eventos e festas que, no nosso entendimento, além de não ser prioridades, né, na maioria dos casos burla a legislação, a lei de licitações e traz prejuízo à nossa população. Então, essa denúncia é importante que a população saiba, porque fala aí até na assessoria de imprensa, fala que lamenta por ser ano eleitoreiro, mas a população é importante saber que essa denúncia não é de agora, essa denúncia foi feita no referente ao Carnaval de 2010, né? Então já tem tempo que está. Somente agora o Ministério Público terminou a investigação, porque a denúncia foi feita por um cidadão, essa investigação, a promotoria abriu um inquérito, e isso veio, ao longo desses anos, se formando, investigando, e agora, recentemente, a promotoria soltou uma ação civil pública, né? Essa ação civil pública da promotoria, você teve acesso? Sim, são 7 anexos, né, que a gente juntou, mais de 1.500 páginas, né, que não deixa nenhuma dúvida com relação ao superfaturamento nessa operação. Então, e aí existiu, nesse processo, existe um trabalho da promotoria, investigação da própria promotoria? A investigação é feita pela Promotoria de Justiça, né? Então, existe uma denúncia que foi formulada por um cidadão, a promotoria abriu um inquérito, fez a investigação, juntou provas e daí moveu a ação civil pública, no qual ela solicitou, dentre outras coisas, o bloqueio dos bens dos envolvidos, a cassação do prefeito, dentre outras coisas, né? Então, isso foi para a juíza do município, ela decretou o bloqueio dos bens e o restante está sendo analisado em peça própria, que vai ser julgado há algum tempo. Agora, isso é o julgamento judicial da situação. Paralelo a isso, se existe um crime, o Poder Legislativo também tem a competência e a responsabilidade de julgar crime de responsabilidade política, e é isso que nós estamos pedindo. Você teve acesso ao processo, você leu o processo, você leu a ação civil pública, dá um exemplo aí que comprova esse tipo de superfaturamento. Por exemplo, existem alguns quadros que o Ministério Público mostrou. O Ministério Público entrou em contato com as bandas que tocaram nesses carnavais e verificou quanto que essas bandas recebiam. Então, por exemplo, a título de esclarecimento. Então, uma banda que cobrou, foi contratado o show dela por 300 mil reais, por exemplo, e verificou-se que a banda recebeu 100 mil reais. O restante ficou na intermediação do negócio. Então, isso aí não é permitido, até porque a lei de licitação, ela é bem clara. Você só pode contratar sem licitação se você contratar o artista diretamente ou o empresário exclusivo, caso que não foi demonstrado nesse processo. Então, o que acontece? Existiu, e o Ministério Público colocou isso bem claro, né, que existiu um superfaturamento do valor da banda para o valor pago efetivamente para a empresa que intermediou isso, ficou uma diferença bem grande. Então, o prejuízo, aí, a partir daí, verificou-se que o prejuízo aos cofres públicos de Paulínia foram da ordem de R$1.700.000. Então, Eduardo, isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma peça que está lá no fórum da cidade, é público, qualquer cidadão, e agora também na Câmara, nesses anexos. Então, quer dizer, se existe um crime de improbidade administrativa, que obviamente é importante saber que durante todo esse processo do inquérito foi dado todos os direitos de defesa da administração. Vários documentos foram juntados. Como vai ser dado também agora na sequência, antes do julgamento da juíza, porque foi feita uma ação civil pública, essa ação também vai buscar informações, vai abrir o direito de defesa a todos os envolvidos. E isso deve ser julgado oportunamente, mas o que é importante é saber o seguinte: a justiça, ela é lenta, existem prazos a serem cumpridos exatamente para garantir a defesa. Agora, enquanto isso, coisas paralelas e similares continuam acontecendo no município. Então, qual é a minha intenção ao levar esse processo à Câmara? Né? Eu não levei isso na Câmara para condenar ninguém, eu levei isso à Câmara para dizer aos senhores vereadores: senhores vereadores, existe aqui, dentro do fórum, uma decisão que coloca em dúvida a probidade da administração. Então, é
importante que a Câmara se apure. Então, o que eu estou pedindo, através desse requerimento, é que a Câmara instaure uma comissão processante, que isso é previsto por lei, o Decreto-Lei 201/67 e a Lei Orgânica do Município. Instaurada essa comissão processante, os vereadores que formarem essa comissão já estão de posse de mais de 1.500 páginas, que é o processo que eu encaminhei à Câmara. Fora isso, ela tem legitimidade para colher provas e todas as provas que achar necessário, e se a Câmara entender, que tome as medidas, né, e que aplique ao prefeito as sanções previstas em lei, que vai desde, né, que vai até o fato da cassação do mandato. Agora, isso cabe aos vereadores. O que não pode, no meu entendimento, é o poder legislativo e a classe política ficar omissa a essa situação. Porque qual é a preocupação minha enquanto cidadão? Hoje, a população sente um descrédito muito grande com as instituições, já não acredita mais que as coisas vão acontecer. Se você for hoje nos postos de saúde, não tem envelope para colocar exame, faltam materiais básicos de todas as ordens. Se você for na saúde, no hospital, se você for nas creches, quer dizer, a nossa cidade está sucateada do ponto de vista de atendimento básico. Então, o que acontece? Nosso orçamento cresce dia a dia e não tem as coisas básicas. Então, eu fico indignado de ver que nossa cidade, com todos esses milhões, gastando dinheiro de forma, no meu entendimento, fora das prioridades e conforme demonstrado pelo Ministério Público, até superfaturando contratos e deixando a população sem coisas básicas como medicamentos, como atendimentos de primeira linha, né? Então, por conta disso, é que eu tenho seguido uma linha. Qual que é a linha? A gente denuncia o que a gente acha que está errado, até porque, Eduardo, 30% da Câmara de Vereadores hoje tiveram menos votos do que eu na última eleição. Então, eu tenho responsabilidade com os meus eleitores e responsabilidade com a minha cidade, né? Então, a diferença minha hoje para um vereador é que eu não recebo salário. Eu sou um cidadão que tenho legitimidade de votos que tive e estou executando um trabalho que eu gosto de fazer, de que é o quê? Fazer política. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Vou te pedir licença, né? Não é uma perseguição pessoal sua contra o prefeito? Eduardo, você mais do que ninguém sabe que não, porque você foi vereador comigo. A minha conduta, se nós buscarmos um homem público, ele tem que viver de história. Nós temos que conhecer o passado para poder analisar as condutas de um homem público. Em 1997, fui vereador. Logo em seguida, me denunciaram uma questão de venda de ações da Sabesp. Eu abri um inquérito, consegui abrir uma CI na Câmara. Nós movemos todo um processo, o prefeito foi condenado e os cofres públicos municipais ressarcidos. A mesma conduta eu tive até com o ex-prefeito Edson Moura, quando as contas dele foram para a Câmara, eu tive que ter uma postura e rejeitei as contas. Então, a minha postura como homem público, quem acompanha o meu trabalho, independente de partido político, independente de grupo político, eu tenho as minhas convicções. Se eu entendo que existe uma coisa que está lesando a população, que está repetidamente lesando a população, eu tomo as providências que eu acho cabíveis. Quando eu era vereador, é só ver minha história. Várias comissões especiais de inquérito, várias denúncias do Ministério Público. Depois do mandato, sigo como cidadão fazendo as denúncias do Ministério Público. Então... E me diz uma coisa, que agora a Câmara Municipal tem o trâmite normal, tem os prazos, para poder montar a comissão tem que ter um quórum, né? Isso, o procedimento é o seguinte, isso aí, toda essa operação, o rito desse processo é o seguinte: a Câmara Municipal, recebido a denúncia, isso está previsto no Decreto-Lei 201/67, recebido a denúncia, que foi ontem, na primeira sessão seguinte à denúncia, que seria a próxima sessão ordinária, que me parece que é dia 6 de março, vocês poderiam verificar para mim isso aí. Positivo, o Thiago está confirmando. Positivo. Na próxima sessão ordinária, o presidente da Câmara teria que submeter ao plenário. Aprovado a denúncia, né, recebido a denúncia por maioria simples dos presentes, a Câmara instaura a comissão processante composta por 3 membros. No meu pedido também tem um pedido preventivo de afastamento do prefeito, que aí seria uma nova votação, no qual essa dependeria de 2/3. Por que eu peço o afastamento do prefeito? Porque se você vai investigar uma questão de improbidade administrativa e de crime político administrativo de um prefeito de uma cidade igual Paulínia, que detém o poder que detém hoje um prefeito, como é que você vai fazer uma investigação com o prefeito dando as cartas no município? Né? É impossível. Então, para preservar isso, a gente pede o afastamento temporário. E a cassação também no final da comissão processante. Verificado que existe crime de improbidade, a cassação é a penalidade prevista em lei. Né? Então, assim, não estou pedindo a cassação do prefeito porque não gosto dele ou porque tenho nada contra ele. Eu peço a cassação do prefeito porque isso é o que a lei prevê. Se existe crime de improbidade administrativa, se existe crime de responsabilidade política, a penalidade é a cassação. Então, é uma coisa simples de qualquer cidadão entender. E o que é importante, Eduardo, ficar claro,
isso não é uma questão isolada, né? Eu acho que seria muito injusto da minha parte, ou de qualquer cidadão, um prefeito